Como a gente vai estabelecer um link entre a ideia sistêmica, entre a noção de Bert Hellinger das constelações sistêmicas, das constelações familiares, e a filosofia jurídica, que tem todo um arcabouço já tradicional, clássico, estruturado, temeroso a mudanças, mas que, como disse o presidente desta seccional, está na eminência de sofrer uma grande revolução. Porque a advocacia que eu encontrei ao me graduar em 1996 não é a de hoje, 22 anos depois. Tudo mudou. Então eu pensei em fazer um link através de Boaventura de Souza Santos, um texto recente do ministro Barroso, e, sem dúvida alguma, eu não poderia deixar de tocar nas 4 revoluções industriais. Pois é, são 4. E eu que estava sob o ledo engano que nós tivemos apenas uma revolução industrial. Nós vamos tratar, então, dessa primeira parte do nosso encontro sobre as 4 revoluções industriais, e depois eu vou tratar do que fora considerado o acesso à justiça e de como deve, e não há outra forma de vê-lo, como acesso a direito e à justiça. Porque a teoria positivista jurídica, ela considerou lá atrás, desde o século XIV, acesso à justiça como o cabedal colocado à mão do cidadão para ingressar no judiciário. E foram rompidos obstáculos para que isso fosse alcançado. O que eu sei é que, em 2018, o judiciário não comporta mais a forma, o modus operandi dos 3 últimos séculos. Um magistrado no Rio de Janeiro recebe hoje, por semana, a média de 150 novas ações judiciais. 600 por mês. E ele está conseguindo dar decisões terminativas de mérito, sentença, por volta de 55 a 70 por mês. Então, obviamente, a progressão geométrica é facílima de se compreender. Eu recebo uma sentença de um magistrado federal que o cabeçalho dela se inicia. Sentença tipo A,2. Que porra é essa? É um copia e cola. Então, o direito sistêmico veio para isso. A gente tem que reintegrar o sistema jurídico ao indivíduo e avançar pelo amor para alcançar a paz. Então, vamos lá. Primeira Revolução Industrial. Começa no meado do século XVIII, né? E 3 homens contribuíram grandiosamente para esse primeiro avanço, porque a Revolução, no seu primeiro momento, ela tratou da Revolução das Máquinas, né? Então, James Watt, engenheiro mecânico da Escócia, em 1767, ele tem lá e cria o motor a vapor, né? Adam Smith, um economista, né, filósofo, e publica o livro A Riqueza das Nações, em 1776. Joseph Mary Jacquard, tecelão e comerciante, ele constrói o primeiro tear programável em 1804. Então, com esse grande avanço do século XVIII, a gente já encontra um primeiro grande fenômeno, que é o fenômeno na Inglaterra do êxodo rural para as grandes cidades. É por conta desta revolução das máquinas que se percebe um movimento humano que sai do campo e começa a agregar e a aumentar a demanda de serviços sociais nas grandes cidades, e aqui especificamente em Londres. E aí a gente trouxe esse quadro que demonstra, então, o aumento da produção, o êxodo rural,
a necessidade de se remunerar melhor os trabalhadores e também um aumento da qualidade de vida. Naquele momento, então, a Inglaterra e sua capital se tornam aí o grande centro, a grande capital financeira de todo o planeta, né? E, com isso, você percebe as inovações que a Revolução Industrial nos trouxe. Uma delas, a primeira máquina programável, que é a do tear de Jacques, porque ele entende e ele mostra que a máquina ela é programável. Então, ela tem a capacidade de funcionamento sem a demanda humana pontual contínua. A queima do carvão para gerar o vapor da água e a energia térmica em mecânica. E os controles de combustões eficientes. Bom, essas principais figuras, Adam Smith teve a visão para um desenvolvimento, James Watt a importância da engenharia e Joseph Jacques a automação dos processos. Perfeito. E aí a gente avança para a segunda revolução industrial. E esta agora está focada na tecnologia, né? E aí a gente percebe um perdurar maior, 100 anos. Nesse momento, a gente percebe claramente uma mudança de liderança. Países como os Estados Unidos da América e Japão superam a própria Inglaterra neste domínio da tecnologia. Surge a eletricidade, com a iluminação e a motorização, os motores a explosão, então a combustão interna, e Thomas Edison cria a primeira lâmpada estável. Obviamente, isso representou aí para nós um avanço muito grande. E aí eu trouxe a Revolução Industrial a partir de cada etapa e de como isso avançou, né? E aí temos a máquina de cota, a locomotiva a vapor, enfim, estão instituladas aqui esses principais elementos, desde a primeira até a segunda Revolução Industrial. Bom, quais os fatores que essa tecnologia da segunda revolução trouxe de mais relevante, né? David Landes ele enuncia alguns dos principais. Substituir homens por máquinas. Fontes animadas de energias por inanimadas. Uso da matéria-prima mineral em abundância. Uso de derivados do petróleo. A invenção do motor a diesel. Novas tecnologias mudam o mundo. E empresas monopolistas ou oligopolistas aumentam, assim, grandiosamente. Perfeito. Com isso, nós tivemos duas grandes guerras nesse período, a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial, que desafia o Japão a se tornar uma liderança nesta fase da Revolução Industrial com a tecnologia. Liderança essa que ele, até hoje, prossegue e consegue se manter. Com essa percepção dessas duas primeiras revoluções, a gente já pode partir para um momento mais moderno, que é o da terceira revolução industrial. E aqui a gente cabe uma primeira análise que a terceira revolução é a da nossa geração. Ela veio para tratar da tecnologia da informação, consolidando, então, a World Wide Web, que é a WWW, e a globalização do mundo. Só que essa revolução ela ainda está em andamento. Nós ainda não percebemos o efeito que esta tecnologia da informação criou na sociedade brasileira, principalmente. O que eu sei eu fui ter o meu primeiro celular aos 27 anos de idade. O meu filho tem 21, ele tem celular desde os 6, 7 anos de idade. Então, obviamente, a percepção de evolução dele, para mim, é diferente. O ferramental que eu tenho é diferente do dele. Eu, particularmente, não tenho muito mais paciência para a tecnologia. Eu tenho o mesmo carro há 6 anos e tem coisa nele que eu não faço a menor ideia para que serve. Um dia desse eu apertei o botão, o meu banco começou a escrever, eu falei, que porra, né? O banco aquece, eu descobri isso tem alguns meses. Né? Pois é. E eu já tenho esse carro, já, como disse, aí há 6 anos. Perfeito.
A terceira geração, então, ela melhora a capacidade de comunicação entre as pessoas e comunicações entre as empresas, entre as nações. A realidade virtual nos possibilita agora tirar uma foto, como a minha prima faz nesse momento, que ela vai mandar para minha tia Terezinha em Rondônia. O outro lado do país. Né? Visão do passado, do presente e do futuro se tornam muito mais clara e as redes sociais passam a impactar na vida política, na vida empresarial, porque a Paris Hilton, de tanto perturbarem ela com a vinheta da... Qual é o nome dela? Piripiripipi, é a Gretchen. A Gretchen. Que ela convidou a Gretchen para um show dela, por conta do volume de informação causada pelo Twitter. Então, a gente está no meio da terceira revolução industrial. Só que aí já começou a quarta revolução industrial. E, para isso, eu vou pedir para o pessoal aí de cima colocar um vídeo chamado Convergência, que fala da quarta revolução industrial. Eu caí na besteira, há 2 meses atrás, eu fui dar aula na Emerge, na Escola da Magistratura, eu sou professor de Direito Administrativo. E aí fui falar de qualquer coisa que não tinha nada a ver com as revoluções industriais e meti o vídeo na Revolução Industrial. Vocês vão entender o porquê. Quando a gente dá aula na Emerge, a gente sai e é avaliado. Os alunos nos dão nota e a gente recebe a avaliação por e-mail. Eu fui avaliado em 7.1, uma das minhas menores avaliações. Vamos ver o vídeo. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas.
Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's, significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Bem-vindos à 4ª Revolução Industrial. Então, obviamente, quando eu trago isso para o CP4, que é o 4º período dos alunos da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, advogados que pretendem se tornar magistrados, e ouvem a frase: se você está fazendo direito, pare imediatamente, eles queriam me ejetar da sala de aula, natural. A advocacia não será superada na 4ª Revolução Industrial. Ela será renovada. E o direito sistêmico ele surge exatamente para integrar os diversos ramos do direito. Ouvi colegas falando da aplicação do direito do trabalho,
no direito de família. Nós podemos aplicá-los em compliance, que é uma mistura do direito criminal com o direito administrativo. Gostaria eu que isso avançasse para o direito administrativo, que é de emburrecer atualmente. O ministro Gilmar Mendes, semana passada, me dá uma canetada que suspende todos os processos face a Petróleo Brasileiro S.A., que trate da meritocracia do concurso público. Concurso público é a materialização do princípio da igualdade. A dignidade da pessoa humana, ela vai resgatar a desigualdade brasileira a partir do mérito que cada cidadão demonstra no concurso público. Só que para as administrações ainda permanece como mera ferramenta de recurso humano. O meu doutorado em Salamanca, na Espanha, é exatamente sobre isso. O direito à função pública. Porque se você não tiver uma carreira pública dissociada dos agentes políticos, não há programa constitucional que resista. 30 anos a Carta da República fará em outubro, sem emendas constitucionais. A Carta Constitucional norte-americana tem cerca de 210, 14 anos, tem 25 emendas. Natural. Nós somos uma jovem democracia. Nós somos o resultado de diversos estados unitários. Então, a quarta revolução industrial, ela vai fazer, a partir da integração da tecnologia, da física e da inteligência artificial. E é aí que a gente tem que estar bastante atento, porque agora a máquina pensa. Várias teses cinematográficas demonstram a possibilidade de insurreição a partir desse pensamento. Ou quem aqui nunca viu Neo em Matrix? Então, como nós vamos nos adaptar a esta ferramenta? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, há 2 meses atrás, colocou no seu sítio da internet um link em que o cidadão acessava, apresentava o seu problema e o link dava o resultado. Acabou comigo. A OAB do Rio de Janeiro veio em cima e conseguiu a medida judicial para retirar o link do sítio da internet do tribunal. A gente só vai evitar o futuro de vir. O Uber não vai deixar de existir por causa dos taxistas. Não vai. Não há pressão política que impõe. Muito bem disse a ministra Nancy Andrighi. O serviço do Uber é um transporte privado, contratado por um aplicativo do ponto A ao ponto B. Não é um ato administrativo sinalizador que determina o autorizatário permissionário do Serviço Público de Transporte Urbano parar e prestar aquele serviço. Só que a moda brasileira é muito curiosa, né? Na cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, vai morar lá, ela tem um contingente de táxis absurdo, porque a decisão da administração, com os elevados níveis de desemprego, foi liberar autorizações e permissões para os taxistas. E eles têm uma demanda muito menor do que o seu número. É a solução que a gente vai ver já já do direito do Estado brasileiro. Então, a quarta revolução, ela, de certa forma, é a revolução do conhecimento e a revolução da comunicação. Só que há uma grande diferença, né? Conhecimento é algo muito mais complexo do que a informação. Um dos colegas que me antecedeu, ele priorizou a ideia da informação. A informação ela é democrática, ela está aí para qualquer um acessar. O conhecimento não, é algo mais denso, é algo mais difícil de se obter. A questão é que a informação, pela tecnologia, vem circulando de uma maneira incontrolável. O marco da internet do Código Civil brasileiro. Você quer uma piada mais engraçada do que essa? Porque não existe. Faz-se o que quiser na internet. O direito está lá atrás, enquanto o direito, na verdade, perdão, Excelência, mas o direito está na segunda Revolução Industrial. Só que a gente está na quarta. Então a gente tem que o judiciário tem que se renovar. O judiciário não pode ser mais essa caixa hermeticamente fechada para instituições e interesses que não. Espera aí, deixa eu me lembrar.
que falou mesmo Maquiavel no Príncipe? 3 elementos de criação do Estado, e, salvo engano, o primeiro é o povo. Mas não é não. Não é não. Povo, território e soberania, disse o filósofo, quando quase destruiu, né, o Estado absolutista na época. O povo, na verdade, nós observamos os elementos políticos, os agentes do legislativo e os agentes do executivo, atuando, eu não sei em prol de quem, porque de mim não é. Certamente não é. Como eu vou retornar o direito para o cidadão, para o indivíduo? Como eu vou superar o litígio? Como interromper esse processo galopante de judicialização? Porque tudo vai para o judiciário. Os membros do legislativo se engalfinham no judiciário. Os membros do executivo se engalfinham no judiciário. E depois criticam os magistrados de constitucionalismo positivo. Ué, olha só, o juiz Marshall é lindo, mas não tem juiz que sai na rua atrás de problema. É por provocação. Se você não provocar o judiciário, ele não vai lhe dar uma resposta. Essa é a regra. Ele raramente age de ofício. Então, a judicialização, ela é um fenômeno que, infelizmente, é parte desse avanço da democracia. E me falaram que eu tenho 10 minutos, eu não cheguei nem na segunda parte. Tá bom, eu vou aproveitar que aqui eu sou convidado, né, Eunice, e vou dar uma... Bom, a filosofia de Hellinger, né, do Bert Hellinger, do alemão, o grande implementador da ideia das constelações familiares, né? Ele fala das leis do amor, né, que são o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, e agora percebe-se, e a professora Eunice talvez seja uma das que mais percebeu isso, o movimento. Porque ele começou, Eunice, e não vai parar. E não vai parar. Ela preside a OAB, a comissão da OAB de Santa Catarina. Ela é a vice-presidente desta mesma comissão no Rio de Janeiro. E ela será a presidente dessa comissão na OAB Federal. Ah, será. Bom, vamos lá. Boaventura de Souza Santos, ele propõe uma reconstrução do conceito de acesso à justiça. Acesso à justiça não é mais a capacidade de você mover a máquina do poder judiciário. Isso foi lá na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, em que se pretendia advocacia gratuita, em que, enfim, todos os elementos que nós vamos já observar aqui. Quais são os 6 eixos principais para a Boaventura, para esta revisão, essa reconstrução? Bom, eu preciso dizer que atualmente dos 3 poderes, o protagonista é o judiciário, responsável pela equiparação das uniões estáveis homoafetivas, responsável pela aplicação das cotas raciais, e outras tantas modificações, responsáveis atualmente para não repassar ao consumidor de planos de saúde um aumento básico de 40%. Então, o judiciário é o protagonista da 4ª Revolução Industrial. A identificação de litígios invisíveis. Por que litígios invisíveis? Porque tem uma camada da população que ainda não ascendeu a etapas mais evoluídas socioculturalmente, que vem aquele prédio do judiciário, veio o advogado ao meu colégio. É bonitinho, né? Eu comprei lá com a Sheila, lá na Alemanha. Vê a indumentária do operador do direito e ele tem receio. Ele vê o linguajar que nós tratamos e usa isso, data vênia aquilo, e ele não entende porra nenhuma, então ele tem medo. Então ele tem um elevado grau de judicialização invisível. Ele tem que voltar para o sistema. O sistema tem que se rever para ele voltar para o sistema. Que justiça é essa?
Que justiça é essa que o inventário dura 18 anos? A entrega da tutela jurisdicional foi feita para o passado, não para o presente de agora. Os magistrados não estão felizes com a sua atuação. Os advogados não estão felizes. As partes, muito menos. Acontece que, quando você entrega para um terceiro a solução de um conflito, obviamente, ele vai desagradar, como a magistrada trabalhista que disse, a todas as partes. Nós temos que retomar o diálogo, retomar a cultura do amor e a cultura da paz. Esse é o nosso desafio enquanto advogados, porque, eu repito, não significa a nossa aniquilação, significa nosso quê? Nosso renascimento. E vai surgir daqui, da advocacia. Claro que outras pessoas, a magistratura, a defensoria, os membros do parquê, terão sua importância extremamente relevante. Mas o operador do direito, o cotidiano, né, Eunice? Do fórum, daquele servidor educadinho, somos nós que convivemos com isso. Então, nós primeiro precisamos perceber que a cultura do litígio não vai nos tornar mais felizes. O papel do ensino jurídico é de grande relevância, porque a academia está extremamente defasada. Não só a academia para os discentes de direito, os alunos da graduação, mas a academia para os próprios magistrados. Sou professor da Emerge há 11 anos. Temos que alterar um pouco a forma de ensinarmos, né? Bom, com isso, a gente chega nessa dimensão, nesse quadro, do que seria necessário para o acesso aos direitos e à justiça. Então, não é mais simplesmente acesso à justiça. É acesso a direito e à justiça. Eu dei uma palestra parecida na Universidade de Salamanca, agora em março, dia 22 de março, e logo em seguida na Escola da Magistratura. E eu fiz a mesma pergunta em ambos locais. Eu virei para uma aluna do curso de Direito da Universidade de Salamanca e perguntei para ela: você se sente justiçada? E a mesma pergunta fiz para um aluno da Emerge, no Rio de Janeiro. As respostas, obviamente, foram totalmente díspares. A cidadã espanhola disse: não, eu me sinto, eu vivo num local em que eu percebo justiça. E a colega do Rio de Janeiro, não preciso nem responder, né? Um Estado que sofre uma intervenção que não é intervenção, mas enfim, né? Um Estado que tem 3 ex-governadores e 3 ex-presidentes da Assembleia Legislativa com a sua liberdade privada, eu não posso me citar como exemplo, né? Então, você observa a partir daí que essa noção do Estado, essa ideia do Estado-providência, essa ideia que a gente alcança do neoliberalismo, ela precisa voltar para o povo, para o cidadão, para o indivíduo, né? Bom, você tem aí uma dicotomia a avançar entre o chamado conhecimento-regulação e o conhecimento-emancipação, né? Que são duas vertentes que Boaventura se utiliza, né, para poder tratar dos espaços da sociedade, né? Ele fala do espaço de produção, do espaço doméstico, que é o convívio familiar, o espaço de mercado, nas atividades de mercância, né? E o espaço mundial, porque a globalização nos trouxe esse resultado, o espaço mundial. Como nós agora, depois de 20 anos de tecnologia da informação, como nós agregamos esse valor e como nós nos comunicamos? E a pergunta que eu deixo para vocês: essa tecnologia nos aproximou ou nos distanciou? Porque eu me lembro do seguinte: quando eu tinha 14 anos de idade, eu ia para discoteca. Lá na Barra da Tijuca era mistura fina, 5 horas da tarde. E eu pegava lá, ficava azarando a gatinha para poder dar uns beijos. Hoje, não. Hoje, como é que é? Você tem Tinder, Facebook. Um amigo meu disse que alguém deu em cima dele pelo LinkedIn um dia desse. Eu falei: que espetáculo! Até pelo LinkedIn.
Então, as relações humanas, a meu ver, salvo outro juízo, elas, de certa forma, se distanciaram, porque a tecnologia da informação da terceira revolução industrial, ela simplesmente apresenta o que você gostaria de ser, não o que você é. Bom, e com isso a gente alcança 6 formas de direito. O direito doméstico, o direito da troca, o direito territorial. E aí nasce a noção integradora do direito sistêmico. E eu vou parafrasear a professora Eunice e vou definir direito sistêmico. E a ideia básica é que é uma releitura de conflitos, uma forma diferente de ver o conflito, a partir da compreensão e o emprego das constelações familiares de Bert Hellinger, que possibilita ao operador do direito um alcance que está além do aparente e ainda resgata os direitos da dignidade da pessoa humana. E a autonomia da vontade, porque é exatamente essa ideia do conhecimento-emancipação. O dever do Estado, o que o direito sistêmico pretende para a liberdade, para a igualdade dos cidadãos, é que você e você tenham condições de autopercepção e não seja esse produto inacabado do Estado. Porque, no nosso caso, quantas pessoas aqui já não ouviram? Pô, o Estado não me dá mais nada. O Estado tem que me dar. Não é garantidor universal? O Estado providência já era. Não há recurso para a coletividade desta forma. O grupamento social cresceu descontroladamente por impacto de orientação religiosa e outras questões. Bom, então, com isso, a gente vai ter que começar a terminar, porque já estão, senão eu vou ser ejetado. Para o Brasil, né, para eu tentar ser um pouco mais rápido, um ponto nodal foi a emenda 45 de 8 de dezembro, né, que ela trouxe aí a criação do Conselho Nacional de Justiça e, para nós, no direito sistêmico, o novo Código de Processo Civil de 18 de março de 2015, ele tem ali uma previsão essencial. Formas alternativas de solução de conflitos. A ponto da portaria 215 do CNJ identificar que a constelação familiar se aplica como uma destas formas alternativas que vem se expandindo território republicano afora. Então, esse é a questão que a crise da justiça brasileira precisa enfrentar. As reformas que precisa observar. A juridificação da sociedade, como alcançamos... O brasileiro acordou para o judiciário do ano 2000 para cá. O volume de ações judiciais é incontrolável. As pessoas querem dano moral porque a Gol perdeu a mala dela e no dia assim... Eu estava em Mykonos no ano passado. Tá, eu estou esperando a minha mala, tem assim... Ai, tomara que percam a minha mala. Não, porque eu vou ganhar uns 5, 7 mil de... Essa é a percepção do brasileiro. O ganho fácil sem sacrifício. O que um constelador familiar faz? Ele te dá respostas? Te pega pela mão? É paternal? Querido, aproveita que você está sonhando e pede um pônei, acorda. Não é isso que ele faz. O que a constelação familiar é te mostrar o que tem a seu redor e quais são os caminhos que você consegue ver. A escolha é sua. Eu estou aqui pensando numa escolha que eu tenho para fazer, numa questão pessoal do judiciário. E a minha opção vai ser, eu vou entubar isso aqui, eu não vou manter progredindo esse conflito, porque ele não vai me dar um retorno, só um desgaste. Né? Bom, deixa eu partir porque o projeto Florença realmente é um marco, né? Que surgem as 3 ondas de Capelletti, né, um italiano, que fala exatamente na primeira geração da Revolução Industrial, assistência judiciária aos pobres, a representação de interesses difusos, técnicas processuais e ensino jurídico. O desafio é o papel do judiciário nessa disputa, qual é o papel dele, qual é o papel do próprio advogado e qual o papel
das formas de solução alternativa de conflitos. Porque até para a aplicação do direito sistêmico e das constelações familiares, a gente tem que ter cautela. Não dá, salvo outro juízo, me perdoem, para aplicar numa audiência... Tem um princípio básico da lei. Como é que a Constituição fala? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar... O cara constela em audiência? Está onde isso na lei? Então, essa é a cautela que a gente tem que ter. A gente tem que reinventar o direito, não é meter o pé na porta. Não é isso. Então, nós temos que ter cautela. Nós temos que voltar a nos falar melhor, juízes, advogados, membros do parquê, Defensoria Pública, somos todos pelo mesmo objetivo. Afinal de contas, o que deseja o Poder Judiciário? O que o Estado quer? A paz social. Estamos longe dela. E por isso que o direito sistêmico vem para o quê? Vamos integrar, vamos, pelo amor, pela paz, alcançar o resultado que o direito pretende, que é lidar com os conflitos e apresentar e mostrar uma solução. Por quê? É caro o litígio, o magistrado trabalhista que mencionou, é caro a manutenção de um processo, a diferença de poder entre as partes, porque alguém vai ter o recurso para contratar o Sérgio Bermudes e outro vai ter o recurso para a Defensoria Pública. E, obviamente, uma atividade, ainda que ambas na advocacia, não vai apresentar o mesmo resultado. E aí você tem, novamente, essa defasagem, essa desigualdade, né? Então, o estado do bem-estar social, ele, de certa forma, empoderou a administração pública que retornou serviços ao popular, ao cidadão. Bom, as sociologias de emergência, que é uma dessas ferramentas importantes que Capelletti previu lá no encontro em Florença, né? Promotorias, assessoria jurídica de universitários, os escritórios modelos, o programa Paraná em Ação, próximo aqui, a advocacia popular, a justiça itinerante do Acre. Quer dizer, programas não governamentais são ferramentas que não vindas necessariamente do Poder Judiciário, que têm demonstrado uma capacidade de solução de conflitos, talvez até mais intensa, né? E a justiça democrática, que fala da conciliação, da restauração, da justiça comunitária, né? Bom, para eu encerrar, a revolução do novo. Porque a crítica feita à situação brasileira hoje, a Lava Jato é a maior investigação anticorrupção do mundo nesse momento. O FCPA, que é um organismo internacional que mede ano a ano a corrupção de cada um dos seus Estados-membros, ficou barbarizado com o Brasil, que saiu da escala 3 para a escala 7. Enquanto todos os Estados-membros nunca subiram mais ou desceram menos do que um degrau. É sempre um. Pula de 3 para 4, de 3 para 2. O Brasil conseguiu pular de 3 para 7. Isso é ruim? Não. A gente está saindo da ignorância. Eficácia do princípio da publicidade. A informação. Eu sei o quê? Que estou sendo roubado. E não é nada demais. Foram só 59 milhões de reais e 1 trilhão mal versado. Vocês estão entendendo que o momento de 2018 é conviver com a ausência de um PIB? É por isso que a gente está na situação que está. É como se não tivesse tido PIB em 2015. Essa é a grande questão. Bom, mas como o Barroso falou, para eu terminar, nós tivemos resultados benéficos também. Estabilidade institucional. Estabilidade monetária, o Plano Real, em 1994, foi uma solução financeira e econômica salutar. Porque eu vivi a época, na década de 80, que minha mãe ia para o supermercado comprar um litro de leite que custava 25 mil cruzados novos. E no dia seguinte ia custar 27 mil cruzados novos. Era uma loucura, ninguém se entendia, né? E a inclusão de 40 milhões de pessoas que saem da zona de pobreza, né? Agora, a cultura continua a mesma da dependência do Estado, o Estado continua provedor, ele é paternalista, ele é preconceituoso.
E ele mantém a política do preconceito. Código Civil 2002, vigência em 15 de janeiro de 2003. Não tem uma linha que atenda a comunidade homoafetiva. Não tem homossexual no país. Mas o Supremo teve... E aí, de novo, a judicialização. 4 e 5 de maio de 2010, o Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 0, equipara as uniões estáveis heteroafetivas às uniões estáveis homoafetivas. Da onde? Da analogia do sistema jurídico, porque não tem nada no Código Civil. Então é isso que a gente precisa, e o direito sistêmico, de certa forma, vai nos permitir. Uma retomada do direito para o cidadão. Nós temos uma dívida com o gênero feminino. Nós temos uma dívida com a etnia afrodescendente. Nós temos uma dívida com a nação indígena, e ela vai ser paga, por bem ou por mal. Está sendo paga. Mas a gente ainda está enfrentando situações como Tribunal Regional Federal da minha região, na Rua Acre, no Rio de Janeiro, que no processo seletivo dos seus concursandos não permitiu que um candidato que se autodeclarou afrodescendente conseguisse ser enquadrado na lei de cotas. Nenhum, porque aquele grupo de magistrados tem a visão que a autodeclaração é inepta. Curioso que o professor Habermas disse que, como política pública, a inclusão de minorias, ela deve perpassar pela corrupção, que mesmo assim será benéfica. Em outras palavras, é melhor você ter a pessoa que duvidosamente não é afrodescendente concorrendo do que você não ter a cota. Mas a dívida vai ser paga. Na verdade, na minha cidade, a dívida paga todo o sinal de trânsito que eu paro. Porque tem sempre uma pessoa de etnia afrodescendente me vendendo alguma coisa ou querendo me furtar outra coisa. É o reequilíbrio social que está vindo de fato. Bom, eu vou terminar com uma questão que eu acho extremamente relevante, que a OAB do Rio de Janeiro está rebolando. O empoderamento da mulher. Gente, olha só. Mulheres, levantem os braços. Mete a bolacha em todos nós aqui. Vocês são mais numerosas. Vocês são mais inteligentes. Menos passíveis à corrupção. Me perdoe a minha ex-governadora, que ela não está incluída. E vocês, chegou a hora de vocês. A tecnologia da informação, a inteligência artificial, a 4ª revolução industrial é de vocês. As chapas da OAB do Rio de Janeiro estão desesperadas atrás de mulheres para ser vice-presidente da chapa. Porque, se não for assim, ninguém vai ganhar. Esse é o nosso momento. Essa é a nossa história. Bem-vindos. Muito obrigado.